Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecendo as informações que nos tem trazido nesta reunião. Eu gostava de voltar à questão que eu penso que ainda não foi abordada nas respostas de Vossa Excelência sobre as questões da privatização da TAP. Em Portugal, segundo a informação que eu julgo ter, o mercado das agências de viagens, relativamente ao transporte aéreo, é essencialmente baseado nas companhias aéreas regulares. E dentro desta vertente do mercado das agências de viagens e turismo, há mais de 50% das vendas no transporte aéreo em Portugal que são vendas TAP. Ora, nós sabemos que não são poucos os casos, por este mundo fora, em que companhias aéreas sólidas, que funcionam bem, que são reconhecidas pela sua qualidade, etc., vão à falência, encerram pura e simplesmente, por problemas que nada têm a ver com a companhia aérea, têm a ver com o acionista. E casos que marcaram o seu tempo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Swissair, que no setor era dita na gíria como uma espécie de banco com asas, que a montante no acionista houve problemas que levaram à falência e ao encerramento daquela empresa, e se tivesse ido para a frente a venda da TAP à Swissair, que era aquilo que todos diziam na altura que era fundamental para que a TAP sobrevivesse, se não fosse vendida à Swissair, a TAP acabava, onde é que a gente estava agora? Ora, o problema que eu quero colocar é que levou 10 anos a que o aeroporto de Zurique e que o aeroporto de Geneve recuperassem a movimentação de passageiros que tinham na altura da falência da Swissair. Portanto, isto não é apenas um problema de transporte aéreo. É o que isso significa também de impactos para o mercado nas bases onde está estabelecida essa companhia de referência. A pergunta que eu lhe faço é se não está, do ponto de vista do setor do turismo, em cima da mesa a preocupação para o Governo sobre a imprevisibilidade que ninguém consegue controlar, sobre o que poderá acontecer se é vendida a TAP a um acionista que pode acabar com ela por razões que não têm nada a ver com o transporte aéreo e com a TAP. Esta é uma questão demasiado grave para o turismo em Portugal, para a economia portuguesa, para o maior exportador nacional que é a TAP, para isto ser ignorado e ser considerado, como é pelos vistos para alguns, como uma questão indiferente, que o que interessa é que venham os estrangeiros, de uma maneira ou de outra, que sejam muitos, que venham depressa. Isto não é assim. Porque estamos a falar de questões demasiado graves para serem ignoradas. Segunda questão. Falou-se aqui de uma forma, eu direi, pode ser mais clara, a ideia e o projeto do chamado apoio às rotas turísticas. Isso, se eu bem percebi, depois falou no iniciative.pt, que até os senhores deputados do PS reivindicaram, enquanto partido no governo, na altura, a paternidade da criatura, a iniciative.pt, este apoio é essencialmente, e eu penso que se pode dizer isto com rigor, é essencialmente um apoio, uma subsidiação às companhias low cost. Não, é falso. Aliás, segundo os números que foram divulgados em dezembro do ano passado, das 43 rotas apoiadas em 5 anos, iniciative.pt, das 43 rotas, 3 eram da TAP e praticamente todas as outras são de companhias low cost. Ora, nós sabemos que quando o incentivo é a criação de novas rotas, a consolidação de mercados turísticos e a captação de mercados, não vale a pena andar uma companhia a saltitar de aeroporto a aeroporto para conseguir uma nova rota, se o que nos interessa é trazer pessoas de Estocolmo, de Londres, de Berlim, de Frankfurt, e não andar uma companhia aérea a chantagear aeroportos uns contra os outros, como aconteceu em Barcelona por parte da Ryanair, por exemplo. E se nós não queremos que aconteça em Faro, em Lisboa, em Portugal, o que aconteceu na Catalunha, ultimamente, em que os aeroportos se tornaram reféns das companhias low cost, com ameaças de encerramento de bases e de aeroportos, com a tal competitividade que se quer imprimir aos aeroportos uns contra os outros, aquilo que nós colocamos é que, a partir daí, tudo pode acontecer com rotas que são estabelecidas, novas, um aeroporto regional nos arredores de Eastern Midlands ou coisas do género, e que, passado uns anos, no final desse incentivo, fecha-se alegremente a ligação. E eu pergunto que conhecimento é que tem sobre a perspectiva que estava colocada para a Madeira, com as companhias low cost que anunciaram recentemente
já faz alguns meses, aliás, o encerramento de ligações entre a Grã-Bretanha e a Madeira, a partir do momento em que acabava esse incentivo. Pergunto-lhe que conhecimento é que tem sobre os testemunhos que dão conta do transporte de turistas de vários pontos da Europa que desembarcam em Faro, graças aos tais incentivos às rotas, e que depois são rapidamente levados para a Andaluzia, para os hotéis do Elva, etc., em que Portugal está a subsidiar o turismo espanhol, através dos apoios em relação aos aeroportos. E qual é o ponto de situação que tem do Funchal? E, última questão, quanto dinheiro em concreto do conhecimento de informação que tem foi entregue nestes anos às companhias low cost através destes programas e quanto dinheiro foi entregue já com este governo à Ryanair para estabelecer a dita base de Lisboa? Muito obrigado.